Você sabia que a saúde das suas unhas pode falar muito sobre o seu estado nutricional? Pois é. Uma das grandes queixas de consultório sempre é queda de cabelo e unha fraca. Já fiz um vídeo aqui falando sobre queda de cabelo, sobre saúde de cabelo. E por mais que cabelo e unha tenha muita coisa em comum, existem as particularidades desses dois tipos de tecidos distintos, mas que acabam entrando no mesmo pacote. Porque quando a gente fala de pele, cabelo e unha, a gente fala assim, ó, pele e anexos. O que seriam os anexos? Anexos da pele, cabelo, pelo e unha. E esses tais anexos deveriam ser pauta de avaliação em todo consultório nutricional. Por quê? Existe uma máxima dentro da medicina que a gente fala assim, ó, quando o paciente tem unhas e cabelos bons, esse paciente está bem nutrido. Por quê? Porque são os primeiros tecidos que o corpo irá privar de nutriente e de antioxidante quando existir algum processo de desnutrição ou algum processo de estresse oxidativo no corpo. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o universo das unhas, né? Muitas mulheres, a principal queixa de unha sempre vem das mulheres. É difícil um homem com a unha ruim, pode estar ruim, mas é difícil ele ir no consultório e reclamar disso para o médico, porque não é motivo de vaidade. Mas, como eu disse, todo nutricionista deveria analisar cabelo e unha dos seus pacientes. Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, então assim, vamos lá. Para entender um pouquinho sobre unhas, a gente vai usar aqui uma sigla que se coloca muito em prontuário médico, chama SUF, Síndrome das Unhas Frágeis. A gente coloca isso, né, no prontuário quando o paciente chega para a consulta relatando que a unha está quebradiça, que a unha está vincada, né, com aqueles vincos, com aquelas valetinhas, com pigmentação. Bom, mas eu acompanho muito, vejo muito vídeo, muitas pessoas falando sobre saúde das unhas e sempre que a gente ouve vídeos, tudo cai no cálcio e no zinco. Por quê? Porque realmente cálcio e zinco são dois nutrientes extremamente importantes para a saúde das unhas, mas a coisa não é assim tão rasa e tão simples que tudo se resolve com duas vitaminas, né? Não, vamos lá, vamos entender. Primeiro que a unha, ela tem uma matriz unguial, que é aquela parte que fica debaixo da pele, né? Aquela parte onde cresce a unha em direção à ponta dos dedos e também essa parte tem que ter uma boa adesão ao dedo, à pele. E essa adesão à pele, ao dedo, ela é feita através de estruturas de matrizes que a gente chama de desmossomos. E olha que legal isso aqui, ó. Desmossomos. Quando eu falo sobre intestino, aqui o nosso alvo principal é sempre falar sobre intestino, quando eu desenho as células intestinais e mostro que elas estão grudadas umas nas outras através de ligações, eu já dei nome para isso, eu sempre falo das tight junctions, que são as ligações mais importantes aqui para manter as células do intestino ligadas. Porém, não é só tight junction. Aqui no intestino eu também tenho botões de desmossomos. Desmossomos são como se fossem botões que vão grudar, vão ligar, vão manter a adesão. Aí na unha é a mesma coisa. E desmossomos precisa de matriz proteica, ou seja, qualquer quadro de desnutrição, de falta de proteína, a pessoa pode começar a ter problema não. Então, o primeiro ponto aqui é esse, é a gente falar de proteína, né? Existe um movimento muito grande hoje, crescendo, de veganos, vegetarianos, né? É um movimento que está em expansão. E eu já fiz um vídeo aqui falando, né, sobre isso. Quando as pessoas falam em ser vegano ou vegetariano, existem os haters e existem os defensores, né? E por que as pessoas criticam tanto essa opção de não comer proteína animal?
Porque muitas das pessoas que adotam uma dieta sem proteína animal não têm o cuidado de fazer isso com um nutricionista, para receber uma dieta sem carência nutricional. Uma dieta vegana, se você não tiver um cuidado de dar preferência para alimentos de maior proteína, né, como assim o feijão azuki, a lentilha, o grão de bico, a quinoa, que são alimentos altamente proteicos, se você ficar botando como base da tua alimentação a batata, o inhame, o cará, né, que são tubérculos, são saudáveis, mas é pouco proteico. Então, esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que se atentar quando fala em unha, é manter pelo menos aí, a gente fala em 1,4 gramas de proteína para cada quilo de peso por dia, né? Então pega assim, uma pessoa de 70 quilos, a gente faz facilmente uma continha aqui, ó, 70 vezes 1,4, 98 gramas de proteína por dia é o que a pessoa precisa consumir para manter o mínimo, a base de proteína. Não é o mínimo, é o certo, isso aí já estaria certo, ok? A gente vai ficar batendo aqui no início do vídeo só em coisas meio óbvias, né? Falamos de proteína, mas vamos falar de uma outra coisinha aqui, ó, chamada água. A matriz unguial, 10% dela é composta por água. Diferente de todas as outras células do corpo, que a gente fala em 70%, 74%, a matriz unguial, ela é pobre em água por quê? Porque ela não tem manto lipídico, ela não tem a gordura, que é onde a gente tem a maior concentração de água. Então, ao menor sinal de desidratação, você já começa a ter unhas mais ressecadas. Porque olha só, a gente está falando de apenas 10% do tecido composto por água. E aqui já vou até fazer um adendo, né? Já que a gente está falando de manto lipídico, qual é o nutriente que tem a maior capacidade de estimular o manto lipídico, tanto de pele, quanto do cabelo, quanto das unhas? A biotina. Por isso que a biotina ela é componente fundamental em todo tratamento, todo composto. Você vai comprar aqueles blends multivitamínico para unha, para cabelo, sempre vai conter biotina, porque a biotina ela estimula esse manto lipídico, melhorando também a questão da hidratação, tá? Então assim, ó, já falamos aqui de duas causas muito básicas que levam a unhas doentes, né? Falta de nutrição proteica, falta de hidratação. Agora a gente vai falar de uma que talvez seja a mais comum de todas, que é a tal da anemia. Por que mais comum? Olha só, estima-se que 20% das pessoas do mundo tenham níveis baixos de ferro. Olha isso, a cada 10 pessoas que habitam o planeta Terra, 2 vão ter insuficiência de ferro. Já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. No final aqui eu boto para vocês entenderem o porquê de tanta deficiência de ferro, tá? Mas vamos lá. Falando então sobre isso, não é só o ferro, a gente também tem a B12. E tanto ferro como B12, e ferro eu vou pôr ferritina, porque o exame a ser avaliado aqui é a ferritina. Tanto o ferro como a B12, eu tento fazer um alerta todos os dias nas minhas redes sociais para a gente parar de analisar valor de referência de laboratório, tá? Porque ferritina tem laboratório que vai dizer que de 10 a 300 estaria normal, né? B12, laboratório fala assim, de 211 a 980 está normal. Aí o indivíduo tem uma ferritina de 18, uma vitamina B12 de 350, aparentemente está tudo normal, porque ele está dentro de uma média estatística populacional. Só que essa média é distorcida para baixo, tá? Então aqui, ó, níveis ideais de ferritina, eu tenho que ter no mínimo 70, 80, né? O mínimo, entre 70 e 80 é o mínimo. Mas também o máximo é ruim. Porque se você tiver muita ferritina, você gera uma reação chamada reação de Fenton. E a reação de Fenton é uma reação pró-oxidativa e a própria oxidação do corpo também vai piorar a saúde da tua unha. Então vamos botar um valor ideal de ferritina.
de 70 a 150. Esse é um valor bom. Já a vitamina B12, eu vou falar o seguinte, ó, na minha constatação, nos meus estudos, menos de 600 já entra em insuficiência. Não estou dizendo que 600 é bom, eu uso como um valor ideal 800. 800 é onde eu mantenho, inclusive, os meus níveis de vitamina B12. Então aqui, ó, falando de anemia, a B12 porque é ela que vai estimular aqui, né, a hemácia. Ela que vai fazer com que tenha níveis bons de hemácia, porque dentro da hemoglobina é que a ferritina vai transportar oxigênio, tá? Então aqui tudo se resume em transporte de oxigênio. Sem oxigênio não tem como ter unhas saudáveis. Aqui cabe a gente fazer uma ressalva também dentro de anemia de gestação, né? É muito comum na gestação a mulher desenvolver processo anêmico, então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Mas aí estaria falando de algo extremamente transitório, que é o período da gestação e ponto. Tem muita gestante que eu acompanho, fala que as unhas vão ficando fracas, então a gente tem que ter esse cuidado de pertinho. Vamos falar aqui, ó, outra causa, fumo. A nicotina, ela é um vasoconstritor. Nicotina faz com que o calibre do vaso sanguíneo diminua, comprometendo então a chegada de hemácias, de células vermelhas naquele tecido. Como a ponta dos dedos já tem vasinhos muito fininhos, fica pior ainda quando o paciente é tabagista. Outra patologia que detona as unhas, diabetes. Tá? O diabetes, ele detona por vários motivos. Um deles é pelo comprometimento circulatório também, porque o cara com diabetes, ele tem o sangue viscoso, caramelizado, açucarado. Quando a glicose está em 180, 200, aquilo é um sangue grosso, é como se fosse um melado de cana circulando nos vasos. E como eu já disse aqui, a ponta dos dedos tem vasos muito fininhos, esse sangue não chegará lá na pontinha como deveria. Tanto que uma das consequências do diabetes é a amputação de ponta dos dedos, dos pés, das mãos, né? Por conta dessa questão circulatória. Mas também tem um outro detalhe. A própria glicose, ela vai glicando, né? A gente já aprendeu aqui no canal o que é glicar, né? Por isso que eu peço hemoglobina glicada, para mensurar a glicação. Não é o único marcador, posso pedir frutosamina, que também é um marcador de glicação. Mas enfim, sempre que eu dou um pico de glicose, que eu vou glicar, eu começo a glicar também em estruturas que formam a unha, como por exemplo prolina, cistina, cisteína. E falando da cisteína, a cisteína ela entra como o principal aminoácido para a unha, cisteína. Por quê? Porque quando a gente fala em unha, eu disse aqui no início, né? Tudo se resume em cálcio e zinco, as pessoas acreditam que tudo é isso. Se eu tivesse que escolher um elemento para unha, é enxofre, tá? O enxofre, que a gente vai usar sempre o símbolo do S, né? E por que a cisteína está associada a enxofre? Porque a cisteína, ela é o principal aminoácido que vai formar o principal antioxidante doador de enxofre, que é a glutationa peroxidase. Para eu formar a glutationa peroxidase, e olha qual é o símbolo da glutationa, GSH, né? Glutationa peroxidase, no próprio símbolo já tem o enxofre aqui, né? O sulfito. Por quê? Para eu formar a glutationa, eu preciso de 3 aminoácidos: cisteína, ácido glutâmico e glicina. Mas o mais escasso, o mais difícil de formar no corpo é a cisteína. Porque a cisteína depende de um ciclo de metilação que começa lá em cima na metionina, e para ela chegar a ser cisteína, ela depende também de vitamina B6. Então olha aqui, ó, a gente já começa a ver aqui alguns elementos importantes para a matriz unguial, né? A gente falou de ferro, né? Tá aqui. A gente falou de B12, falou de B7, que é a biotina. A gente está falando de vitamina B6, né? Tudo isso para quê? Para formar também aqui a glutationa. E
seguindo na lista das doenças, né? Falamos do diabetes, falamos da anemia. Aqui eu vou colocar o hipo e o hipertireoidismo. Hipo e hiper. Ô Samuel, mas o hipo eu já sabia que todo mundo sabe que o hipotireoidismo dá unha fraca. Mas o hiper também? Sim, o hiper pode. Por quê? No hipotireoidismo, você tem uma lentidão na renovação da matriz unguial, da unha. Ok. Só que no hipertireoidismo, você pode ter essa renovação muito acelerada, a ponto de não dar tempo de formar uma nova fibrila de unha. Entendeu? Então, importante também aqui de entender que existem muitos pacientes no mundo com hipotireoidismo subclínico. O que é isso? É aquele hipotireoidismo que tu olha o exame, tá tudo meio dentro da referência. O exame de sangue mostra na referência. Bota o termômetrozinho de manhã, que é aquele teste de 5 manhãs, acordar e botar o termômetro, os pacientes estão com 35,8 de temperatura ao acordar, ou seja, são pacientes com hipotireoidismo. Então aqui, ó, mais uma correção que a gente tem que cuidar aqui. Então vamos lá, vamos pensar aqui o seguinte, eu tenho um paciente que chegou com unha fraca, então passo a passo, verifica como é que está a questão de anemia, olha nível de ferro, ferritina, saturação de transferrina, olha nível de vitamina B12. Próximo passo, vem para cá, olha como é que está a questão de tireoide. Regula essa tireoide. Passa para avaliação de glicose, mas nunca sozinho, sempre analisando insulina. Tem vídeo meu aqui no YouTube explicando isso. Glicose sozinha não quer dizer nada. Analisar insulina de jejum e, se puder, ainda faz aquela curva de glicose e de insulina. E avalia a hemoglobina glicada. Mas tudo com outro critério, tá? Pelo amor de Deus, não aqueles valores de referência, principalmente de insulina, que fala que se tiver de 3 a 25 tá tudo bem. Mentira! Isso não tá certo, tá? Então, sempre com aquele critério, olhando o que é um valor de referência de saúde, ok? Bom, fez tudo isso, legal, tá? O que eu posso fazer aqui, então, de prescrição para melhorar a saúde da unha depois que eu já estou fazendo uma dieta anti-inflamatória, eu já tirei o açúcar da alimentação do paciente, esse paciente não está mais ingerindo alimentos inflamatórios para o intestino. Bom, aí coisas que vão fazer toda a diferença. Eu não vou botar nome comercial aqui. Ah, posso pôr, eu boto mais de um, ó. Nutricolin ou também Exis Nutriment. Acho que é assim que escreve, tá? Isso aqui são formas patenteadas do silício orgânico. Silício orgânico é, com certeza absoluta, o principal suplemento que faz a diferença na unha depois que você corrigiu tudo, né? Uma pessoa está com ferritina de 17, você vai prescrever um suplemento caro desses? É botar o dinheiro do paciente no lixo. Outra coisa que faz com que isso aqui vá para o lixo é se você prescrever esse suplemento junto com outras vitaminas e não mandar o paciente tomar em jejum. O silício orgânico tem que ser tomado em jejum, senão ele não funciona. Bom, aí o que você faz aqui? Coloca vitaminas do complexo B. Coloca, bota B7, bota B6, coloca todas as vitaminas do complexo B. Importante, vitamina C para diminuir o estresse oxidativo da matriz unguial. Tudo coisinha que vai ajudando a melhorar a unha. Como já falamos, zinco. O cálcio, eu gosto muito de dar o cálcio na forma de... Eita, como é que chama, Fernando? Gergelim. Deu branco. Gergelim na salada, uma colher de sopa de gergelim todo dia na salada. Isso aqui é uma boa fonte de cálcio também. Com essa suplementação básica, eu tô no básico, tá? Porque eu posso extrapolar aqui ainda. A gente pode também fazer um blend colocando prolina, lisina, cistina, cisteína e glicina. Ó, faz um blend de aminoácidos também, vai ajudar, tá? Mas, como eu disse, absolutamente nada
irá fazer efeito se não for corrigido a doença de base. E falando aqui de doença de base, quase que eu deixo escapar, né? Uma das coisas mais importantes, que é o fungo, extremamente comum nos dedos dos pés, principalmente, porque por umidade e por uma coisa que agora eu vou enaltecer aqui, doutora Denise Carreiro, né, que foi a primeira a publicar livro falando sobre síndrome fúngica. O que ela mostra lá? Pessoas com fungo no intestino estão extremamente propensas a desenvolver fungo na unha. Qual é o alimento que mais gera fungo no intestino? Em primeiro lugar, amendoim, um alimento péssimo para o intestino. Segundo, lácteos, leite, queijo. Então, quando a gente se depara com um paciente com fungo, não se trata só a unha. Inclusive, é muito difícil tratar um fungo de unha se não for tratado o intestino. Tem que corrigir a síndrome fúngica, chama SIFO. SIFO, é isso aqui, ó. SIFO. Tem que tratar a SIFO. Uma das coisas aqui, óleo de orégano. Tomar óleo de orégano ajuda muito a tratar a síndrome fúngica. Olha que quanta dica de unha aqui para vocês. Também, obviamente, lembrando que existe a psoríase unguial, né? A psoríase, ela é uma doença autoimune que se manifesta muitas vezes na pele, mas ela pode se manifestar nas unhas. Então é extremamente importante nisso, né, procurar um dermatologista até para poder fazer um diagnóstico diferencial de onicosquisia. Onicosquisia é aquela descamação na ponta dos dedos, que é super comum, inclusive para quem trabalha muito com produto químico, né, que lava a louça, que mexe com química, tá com exposição diária e contínua, começa a ter aquele ressecamento, aquela descamação, né? Isso a gente chama de onicosquisia, que é diferente da onicorrexe, que é quando você tem aquela má formação na matriz unguial. É aquela matriz unguial que já está grossa, espessa, com valeta, tá? Então, Fernando, mostra aqui para nós aqui, ó, a diferença, ó. Olha a diferença das duas unhas aqui, tá? Então, às vezes a gente pode confundir uma psoríase unguial, que é uma doença autoimune que precisa de tratamento, então sempre importante um dermatologista. Mas olha quanta dica aqui para você de casa que tem fragilidade na unha, começar do básico, né? Talvez nem água as pessoas estão tomando. Já começa hidratando, depois vai melhorando, até chegar no nutricionista. Porque eu acho tão estranho, chega no nutricionista buscando uma dieta melhor, mas a pessoa toma 2 copos d'água por dia e o resto é tudo suco e café e chá, né? Então começa se hidratando, já começa tirando da alimentação o trigo, o lácteo, o açúcar, produtos industrializados, já começa a fazer uma alimentaçãozinha mais caseira e vai percebendo, muitas vezes a unha já vai melhorando. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca esse vídeo no grupo de WhatsApp da família. Sempre tem alguém lá reclamando da unha, que a unha quebra, que a unha está seca. Esse vídeo talvez possa ajudar essa pessoa. Lembrando que se você não tiver inscrito no meu canal, você pode se inscrever, acionar o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo e gratuito toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.